Olá gente, eu sou o professor Vinícius e hoje a aula vai ser sobre gênero e sexualidade. Eu trouxe para vocês essas duas imagens e eu queria que vocês prestassem bastante atenção nelas e refletissem. Em uma, a gente tem o Rei Luís XIV e na outra o Neymar, jogador de futebol. Eu quero que vocês separem na roupa do rei, algo que naquela época seria um sinônimo de poder e riqueza, o uso de saias, perucas, meia calça, isso seria normal. E hoje seria uma coisa completamente fora de um padrão se um presidente usasse essas roupas. Iria causar estranheza e até mesmo preconceito. O modelo de masculinidade hoje é esse que a gente vê na foto do jogador. Mas a gente percebe que se trata de uma construção social que muito se deve às instituições que influenciaram a sociedade, como igrejas, grandes políticos e influenciadores. Por isso, é importante entender que fora da bolha social, existem pessoas que, por realização pessoal, não se enquadram nesse padrão instituído por muito tempo como normal. E também saber sobre para que possamos ver a diferença de uma forma muito respeitosa. Peccatum é uma palavra de origem latina que quer dizer aquele que tropeça. Quem tropeça cai, mas pode se levantar, né? Há perdão para o pecado, a não ser que fosse o pecado nefando. Mas o pecado nefando, o pecado da carne, e especialmente o pecado da relação entre pessoas do mesmo sexo, esse era duramente punido. Por quê? Porque era sodomita, e Sodoma e Gomorra tinham sido varridas na terra com o fogo de Deus. Então os caras achavam, mas se a gente praticar esse pecado vai cair um fogo do inferno em cima da gente. Só que quando eles chegaram aqui, havia uma enorme quantidade de relações entre pessoas do mesmo sexo nos indígenas, e era considerado normal. Bom, quando falamos em sexo biológico, podemos pensar em uma coisa só: sistema reprodutor. Macho tem o sistema reprodutor masculino e a fêmea tem um sistema reprodutor feminino. E o intersexo, que por motivos genéticos acabam nascendo com a genitália masculina e feminina, além de 2 códigos genéticos. Antigamente, pessoas intersexo eram chamadas de hermafrodita, que hoje é algo completamente errado, pois para a biologia, um ser hermafrodita é aquele que pode se reproduzir tanto pelo órgão masculino quanto pelo feminino, o que já não acontece com a gente, os seres humanos. Intersexo são indivíduos que nascem com características sexuais ou reprodutivas que não se encaixam às definições que a sociedade considera típica para homens e mulheres. Isso ocorre por alterações genéticas e é muito mais comum do que a gente imagina. Cerca de 1 em cada 2.500 pessoas nasce com algum grau de ambiguidade sexual, o que torna a intersexualidade mais comum que outras alterações genéticas que a gente conhece melhor, como o albinismo, por exemplo. Alguns especialistas defendem que essas crianças sejam submetidas a cirurgias ainda quando pequenas, para que seja corrigida a ambiguidade sexual ou reprodutiva. Isso para evitar que essas crianças sofram discriminação, preconceito durante a infância. Um grupo cada vez maior de profissionais de saúde e também de ativistas de direitos humanos e intersexos defendem que se respeite a autonomia da criança e que essa decisão em referente à cirurgia seja tomada na vida adulta, quando a pessoa já tiver mais condições de entender, compreender o que é intersexualidade e decidir se quer fazer a cirurgia ou não. Lógico que se houver algum problema funcional, por exemplo, dificuldade para urinar, alguma coisa nesse sentido, a cirurgia é de fato recomendada. Esquecendo um pouco sobre o sexo biológico, entraremos na questão de gênero, ou seja, como a pessoa se vê. Elas podem ser cisgênero, que é aquela pessoa que se identifica com o seu sexo biológico, ou transgênero, que se sente mais confortável sendo uma pessoa do sexo oposto ao seu. Como homem que fez uma transição e se afirmou mulher trans. Claro que, mesmo se expressando como mulher e fazendo terapia hormonal, é importante lembrar que o corpo de uma mulher trans, por exemplo, é naturalmente masculino, por isso precisa de cuidados com a saúde, como urologistas e outros médicos, enfim. Existem pessoas também que não se identificam nem com o seu sexo biológico, nem com o sexo oposto ao seu. Essas pessoas são as não binárias. Podem se expressar de maneira que se acharem mais confortáveis. Pensando um pouco sobre orientação sexual, entramos na parte do coração, ou seja, por quem você se apaixona ou você tem interesse sexual. Atenção aqui, pois a atração física é uma resposta química e depende unicamente do seu corpo.
Ninguém escolhe por quem vai se sentir atraído, por isso falamos de orientação sexual e não opção sexual. Aqui temos o heterossexual, que se atrai por pessoas de sexo oposto àquele visto como normal e imposto a todos, inclusive as crianças. Temos também o homossexual, que é aquele que se atrai por pessoas do mesmo sexo que o seu. E o bissexual e o pansexual são aquelas pessoas que se atraem por pessoas, independente do gênero ou do sexo. Temos milhares de outras nomenclaturas de movimento que surgiram para buscar o direito dessas pessoas que por muito tempo foram reprimidas e mortas apenas por a sua condição. Esse vídeo é apenas um pouco de conhecimento para que possamos conhecer e respeitar essas pessoas, independentemente de serem diferentes de mim ou de você que está assistindo. Eu espero que tenham gostado e usem para refletir. Se vocês tiverem um filho ou terem um parente ou amigo nessa condição, acolha ao invés de julgar.